Galera, tudo bem? Então, ontem eu postei para vocês uma questão lá no nosso Instagram. Para quem não segue aqui, o Instagram tá aqui, o Contabilidade Facilitada. E a questão era a seguinte. Caiu no exame de suficiência 2019.1 e a questão dizia: com base na resolução CFC 1374 NBCTG Estrutura Conceitual, as demonstrações contábeis têm por finalidade satisfazer as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações para a tomada de decisões econômicas. Considerando o disposto na referida resolução, não é uma decisão econômica comum à maior parte dos usuários. Determinar políticas tributárias, determinar a distribuição de lucros e dividendos, decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais, determinar quais instrumentos de controle gerencial são melhores para mensurar o desempenho organizacional. Então, pessoal, antes de começar, gostaria de convidá-los também a conhecer o nosso site CFC de A a Z. Lá tem muito material gratuito e gostaria também de convidá-lo a se inscrever em nossa lista de e-mail que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ter aviso de aulas, materiais gratuitos, promoções no curso CFC de A a Z, etc. Beleza? Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, no dia que eu gravei, antes de ir para o trabalho, dia 30 de julho, tá? Saiba que até o dia 1º, o nosso curso CFC de A a Z, ele vai ter um desconto de 10%, a galera gosta de desconto, basta você colocar lá na hora da compra CRC10 e você vai ter 10%, beleza? Falei que não ia ficar fazendo muito desconto, mas todo dia eu recebo várias mensagens, dá um desconto, o máximo que vai ser isso aí, 10%. Quanto ao edital, a gente pode pensar em outra, mas por enquanto é isso. Se você quiser se juntar ao nosso time e o curso está muito legal, CRC10 vai ser o cupom, beleza? Então, vamos sem perder mais tempo, olhar a nossa questãozinha. A questão, então, ela fala que as demonstrações, elas satisfazem a necessidade da maioria de seus usuários e eles utilizam essas demonstrações para tomar decisões econômicas. O que você precisa saber? A NBCTG 00 ou CPC 00 é a estrutura conceitual básica da contabilidade. E a estrutura conceitual básica da contabilidade não é uma norma propriamente dita, tá? Então, é um pronunciamento, vejam que é a NBCTG 00, é um pronunciamento que traz diretrizes básicas da contabilidade. Só que não determina, por exemplo, assim, você vai ter que mensurar o seu estoque pelo custo inicial, a sua propriedade para investimento pode ser mensurada a custo ou valor justo. Não, a NBCTG 00, ela é um pouco mais ampla, ela traz as diretrizes, beleza? E ela estabelece também que ela chama de relatório financeiro de propósito geral. Essas são as demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, elas são elaboradas visando atender especialmente usuários externos. Quem são os usuários internos? Sou eu, Gabriel, que quando tem um troquinho lá sobrando, gosto de comprar algumas ações. Você, que pode emprestar dinheiro para uma empresa através de debêntures, então você vai querer saber como é que está a saúde. Outros credores e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada no que diz o CPC 00. Olha o que diz a introdução do CPC 00. Ele fala o seguinte: as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Então, aqui está falando, olha, você é um usuário externo, você pode se utilizar das demonstrações contábeis, mesmo que você tenha finalidade distinta e necessidade diversa. Então, o meu interesse pode ser um, o seu interesse pode ser outro, o interesse de credores pode ser outro, beleza? Continua. Governo, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender seus próprios interesses. Então, enquanto um auditor fiscal do trabalho, um auditor fiscal da Receita, ele não precisa das demonstrações contábeis, ele pode exigir que a empresa apresente informações para ele, os usuários internos, pessoas físicas, não podem. Eles precisam das demonstrações contábeis. E aí, a norma continua e diz o seguinte: essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo esta estrutura conceitual. Então, a exigência específica que o governo pode fazer ou outra pessoa não pode afetar, né? Não pode afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo a estrutura conceitual. Então, você não pode preparar a sua demonstração contábil falando assim, não, o governo mandou eu apresentar essas informações aqui de ICMS, então eu vou ter que mudar tudo porque a fiscalização pediu. Não, não se pode fazer isso, beleza? E aí continua. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer
fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Então, por mais que as demonstrações sejam preparadas para os usuários externos, ela não está somente para atender os acionistas, ou somente para atender os credores, ou os debenturistas, ou outras pessoas, ou o governo, agências reguladoras. Elas são feitas de acordo com as regras, de modo geral, e cada um extrai dali as informações que julgarem pertinentes. E aí vem o objeto da nossa questão, tá? Aqui é um outro item da introdução que fala o seguinte: demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações contábeis para a tomada de decisões econômicas. Então, o que esse item está falando fala o seguinte: olha, então as demonstrações que são elaboradas com propósito geral, né, que elas são elaboradas de forma impessoal, sem atender um grupo específico, elas vão satisfazer a necessidade de várias pessoas, tá? De várias pessoas, tais como decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais. Então aqui, por exemplo, pode ser que eu, Gabriel, sou acionista lá de uma empresa e se eu vejo que essa empresa ela teve muitos trimestres ou anos ruins de investimento, eu posso vender as ações. Então aqui, no caso, isso aqui, decidir quando manter, comprar ou vender instrumentos patrimoniais, serão, por exemplo, os acionistas, tá? Avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas. Então aqui também pode ser os acionistas falar, bom, como que é a governança dessa empresa? Como que o conselho, os diretores, eles estão se portando perante os acionistas? Porque para mim, por exemplo, é importante que uma empresa ela se porte bem perante seus acionistas minoritários ou, né, perante a sociedade em geral. Então você tem que avaliar a administração e as administrações e as demonstrações elas vão ajudar nesse aspecto. Avaliar a capacidade de entidade de pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. Então isso aqui, por exemplo, pode ser aí informações requeridas pelos próprios empregados, né? Isso aqui também pode ser requerido aí, pode ser pelos próprios empregados, ou então quem estiver avaliando aí os próprios acionistas ou o Ministério do Trabalho. Todo mundo pode ver isso aqui. Como é que está a capacidade de pagar empregado e proporcionar outros benefícios? Você vai ver isso através da conta lá, salários a pagar, despesa de salários, benefícios a empregados, tem um pronunciamento próprio que trata sobre isso, né, que é o CPC 33, e assim por diante. Avaliar a segurança quanto à recuperação de recursos financeiros emprestados à entidade. Então aqui no caso são os credores. Aqui os credores vão poder falar, bom, essa empresa ela tem uma liquidez de quanto? Quanto que é o endividamento dela? Ela é uma empresa alavancada? Ela não é? Ela vai poder me pagar caso eu empreste dinheiro para ela? Né? Como que está a situação da empresa de modo geral? E você vai usar aqui principalmente os índices de endividamento que a gente estuda lá na análise das demonstrações contábeis. Então vejam que esse item ele está falando de usuários de forma geral, não fala especificamente de alguém. Determinar políticas tributárias. Então isso aqui vai servir para o governo também, né? Ou para a própria administração, para o setor financeiro da entidade, para você determinar quais serão as políticas tributárias aí. Por exemplo, Grendene, que é uma fábrica de sapato, ela tem um incentivo fiscal lá no Nordeste, né? Acho que é lá no Nordeste. Eu sei que a M. Dias Branco também, que é a empresa de massa, também tem um incentivo fiscal lá, só que em contrapartida tem que gerar emprego. E aí, às vezes, a Secretaria da Fazenda ela vai analisar as demonstrações para falar, bom, esse incentivo ele pode ser mantido, ele vai ser retirado e assim por diante. E, por último, fala o seguinte, determinar a distribuição de lucros e dividendos. Então, como que essa empresa, ela é uma empresa que está distribuindo lucro, que ela está distribuindo dividendo, como é que está funcionando isso daí? Então, vejam que essa introdução, ela não se refere especificamente a um tipo de usuário específico. Ela fala que esses usuários, eles podem tomar uma sorte aí grande de decisões econômicas. Por isso, voltando para a nossa questão, ela fala o seguinte, considerando então a NBC-TG 00, não é uma decisão econômica comum. Então, o que não vai ser, para que as demonstrações contábeis, elas não servirão? Determinar políticas tributárias? Aqui a gente viu que sim, aqui principalmente o governo vai fazer isso daí, né? Determinar a distribuição de lucros e dividendos? Isso aqui também vai ser útil, tanto para a própria empresa, como para o acionista
avaliar se ele quer aí, tipo, se ele quer ser sócio dessa empresa ou não, e assim por diante. Decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais, isso aqui, principalmente, os acionistas vão fazer conforme o desempenho, conforme a geração de lucro, endividamento, geração de caixa dessa empresa. Determinar quais instrumentos de controle gerencial são melhores para mensurar o desempenho organizacional. Portanto, a letra D é o nosso gabarito, tá? Então, como que a gente vai determinar os instrumentos de controle gerencial? Controle gerencial são melhores para mensurar o desempenho organizacional. Não, isso aqui não tem correlação aí com o CPC 00, não faz parte da finalidade das demonstrações contábeis, portanto, nosso gabarito é a letra D, tá bom? Então, essas questões e muitas outras estão lá comentadas no nosso curso de CFC de A a Z. Se você quer conhecer, clica aqui embaixo, vai lá no site, receba os nossos materiais gratuitos e é isso aí. Então, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 30/7, nós teremos uma aula de DLPA e DMPL ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se e você será notificado toda vez que nós tivermos uma aula. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.